Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor, que ela possa te confortar nesses dias difíceis que estamos passando. Sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo está às portas para buscar a sua igreja, mas enquanto isso não ocorre, temos que, em tempo e fora de tempo, pregar o Evangelho. É o que é previsto para nós, servos de Deus, para que possamos alcançar o máximo de vidas possíveis. E hoje não é diferente, eu tenho uma mensagem para você, mas mais para você que já é servo de Deus. E hoje eu quero falar uma coisa que às vezes tem sido muito negligenciada ou entendido de maneira errônea. E os líderes não têm ensinado isso nas igrejas, tá? Pelo que eu tenho percebido, nas escolas dominicais e tudo mais. Que é sobre o jejum e oração. Eu não sei se vocês já ouviram aquela história. Eu estou com um propósito com Deus, estou fazendo um jejum de Coca-Cola. Porque eu sou viciado em Coca-Cola, estou fazendo um jejum. Eu sou viciado em café, não, mas estou fazendo um propósito com Deus, que eu sei que ser errado é um viciozinho. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Primeiramente, se você é viciado em drogas ou é viciado em Coca-Cola, você está em pecado do mesmo jeito, porque tudo que te domina não provém de Deus, e um vício te domina. Você sente a necessidade o tempo inteiro está consumindo aquilo para satisfazer a sua carne. O jejum já é diferente. Você humilha a carne, você limita ela, priva ela de algo essencial, que é o alimento, e fortalece seu espírito. Eu vou falar disso aqui, tá? Então, essa questão de vou fazer jejum de Coca-Cola, vou fazer jejum de ver novela. Eu já vi assim, vou fazer jejum de parar de ficar de conversa em portão com as vizinhas. Não, você tem que parar de fazer fofoca, irmão. Porque a Bíblia diz que você não tem que ser fofoqueiro. Salomão diz, não vá na casa do teu irmão muitas vezes porque ele não enjoe da sua cara, da sua face, né? Aí você entendeu. Você tem o teu marido, você tem a tua esposa aí, é para andar com ele, para andar com ela. Vai ficar de tititi, dois vasinhos andando junto. Não vou fazer a obra, não, vai fofocar. Fazer a obra nada. Entendeu, meu? Então hoje, nós temos ensinamento da parte de Deus aqui sobre jejum e oração. Eu vou abrir, já está aberto aqui, né? Queria que você abrisse, se você pudesse. No livro de Isaías 58, Isaías, capítulo 58, a partir do verso 2, tá? Vou ler dentro do contexto e vou fazer os comentários sobre jejum e oração. Vamos lá. Verso 2. Pois ainda assim este povo tenta me encontrar dia e noite. Parecem mesmo pessoas desejosas de conhecer as minhas orientações. Como se formasse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Solicitam-me decisões justas e demonstram a vontade de Deus, a vontade de que Deus se aproxime deles. No verso 3 ele diz, e questionam, por que jejuamos regularmente e tu não o reparas? Dá uma pausa aqui, querido. Eu vou te explicar uma coisa. Percebe que entre o final do versículo 2 e o início do versículo 3, ele dá uma explicação aqui muito importante. Como eu já falei em outros vídeos, nada que está na Bíblia está por acaso. Isso aqui é a santa e gloriosa palavra de Deus. Então vamos lá, olha o finalzinho do 3. Solicita-me decisões justas e demonstram a vontade de que Deus se aproxime deles. Ou seja, que intimidade. Se aproxime mais, intimidade. E questiona, nós estamos jejuando, por que o Senhor não repara? Ou seja, por que o Senhor não se aproxima mais? Então, o que o jejum faz aqui? Que ele já está dizendo de início. Se traz intimidade com Deus. Por quê? Porque você humilha a sua carne, privando ela de uma necessidade trivial que é de alimento, e dizendo para ela, eu tenho controle sobre você, não é você que me controla, e você eleva o seu espírito
a Deus. Crie intimidade com Deus. Você vai ver nosso Senhor Jesus Cristo falando, essa caixa de demônios só sai com jejum e oração. Quanto mais íntimo de Deus, mais autoridade você tem sobre algumas coisas sobrenaturais. De fato. Vai ver em vários pontos na Bíblia, as pessoas solicitando algo de Deus e elas estão sempre em jejum e oração, para ter uma conversa mais íntima. Seja profeta ou não. Continuando no verso 3 aqui. Porque jejuamos regularmente se tu não nos repara. Temos sofrido, temos mortificado e humilhado sobremaneira nossas almas, e tu não tomas conhecimento de tudo isso. Olha, vá, analisa. A razão está em que, no dia mesmo do vosso jejum, correis atrás dos vossos próprios desejos e negócios, assim como também explorais os vossos trabalhadores. Ou seja, vocês jejuam por causas egoístas. Vocês jejuam por vontade dos seus próprios para satisfazer os seus próprios prazeres e vontades. No livro de Tiago, se não me engano, vai dizer: pedi e não recebeste, porque pedi mal, pedi para os seus próprios caprichos e prazeres. Ele está repetindo esse ensinamento aqui. Pediu de forma egoísta, pediu para você, eu quero um iPhone novo. Vou jejuar por um iPhone novo. Isso é ridículo. Desculpa. Quando o povo de Deus jejuava e orava, é por uma causa relacionada ao povo de Deus, porque eles estavam sendo cativos, porque eles queriam uma mensagem de Deus, uma direção, saber qual era a vontade de Deus, o que ele queria. Era para fazer a obra, é para edificar, de certa forma, a igreja. O seu povo. Não era para causas específicas para preencher o seu ego. Seguindo. Verso 4. E ainda diz aqui que eles exploravam os trabalhadores deles. Exploravam. Arrancava até a última gota. Bom, não sei, tem relação com o evangelho pregado hoje, né? Ora, o motivo está em que o vosso jejum sempre termina em discussão e rixa, em brigas violentas, com socos e outras brutalidades. Não é possível que continue a jejuar deste modo e ainda espereis que a vossa voz venha a ser ouvida dos altos dos céus. Porventura foi esse jejum que idealizei? Apenas um dia separado para que o ser humano pareça contrito, incline a cabeça como um junco no brejo e se deite sobre o pano de saco e cinzas em sinal de grande lamento? Ora, é isso que chamas de jejum e diz que é agradável ao Senhor? Aqui está Yahvé, mas é o Senhor. Então é isso que vocês chamam, vocês só se dobram como um junco no rio, aquela planta que, se eu não me engano, junco é aquela que tem uma, junco é igual uma salsicha no espeto, ela, quando vai, um tempo ela perde a força do caule, então lá, pum, dobra. Esse é o crente que faz jejum todo errado, não tem vida na presença de Deus, no altar do Senhor, é vazio, oco, não aguenta o peso e dobra, igual um junco na beira do rio. Está vazio. Eu não estou dizendo que você não possa fazer um jejum por uma causa de um filho, uma doença, algo que seja, que necessite do sobrenatural de Deus e que você não tenha limite, tudo bem. Mas agora, se você só jejua quando precisa, meu irmão, aí tem gente que jejua e faz oração para ver o mal dos outros, porque estão falando mal dele. Isso é absurdo, né? Acho que não era nem necessário eu comentar isso aqui. Mas às vezes tem que comentar, porque eu já vi
Eu já estive em um culto de oração, que quase ninguém vai, né? Mas eu estava lá, o pastor não, que aquilo não é pastor, né? Eu sei muito bem o que é pastor, a Bíblia descreve, tá? Então não tenho medo de falar. Orando, porque Deus vai pegar aqueles lá que estão falando mal e vai fazer acontecer. Eu parei de orar, levantei e sentei. Porque eu não vou compactuar com isso. Desejar o mal dos outros, não interessa, claro que vão. É o tipo do cara que quer palmas para ele, pô. Quer ser ovacionado. Enquanto o nosso próprio Deus, que veio em carne, morreu crucificado, mas ele quer palmas para ele. Isso não é stand-up não, meu irmão. Púlpito não é lugar para palhaço, não. Mas Charles Spurgeon já tinha dito, nós não somos o caramelo da terra, nós somos o sal da terra. Uma outra coisa dita também foi, haverá um tempo que existirão poucos pastores guiando ovelhas, mas existirão muitos bobos da corte entretendo bodes. Tá cheio de palhaço nos púlpitos. Palhaços, eles gostam de tudo para ele. Ser ovacionado. Tudo para eles, nada para vocês. Eles são os reis. Como Paulo vai falar dos presbíteros lá em Coríntios. Vocês vivem como reis. Nós somos apóstolos, parece que fomos deixados com uma desgraça, o lixo do mundo. Passamos fome. Mas vocês não, vocês são reis. Vocês vivem confortável e tudo mais. Arranca tudo do povo. E o povo padece por falta de conhecimento. Aí quando vai fazer jejum, vai fazer por causa própria. Não jejua por nada. Só jejua quando convém. E o jejum é precedido de oração. Por quê? Você está com a mente fraca, meu irmão. O cérebro se alimenta principalmente de carboidrato. Se você jejua, você só tem que orar, não é ler a Bíblia nem estudar. Você vai forçar o seu cérebro demais, daqui a pouco vai entrar em colapso, vai ficar doido. É jejum e oração. Você entregar o jejum, se alimentar direitinho, aí você faz o estudo da palavra. Pra tu ver a sabedoria, como é que Deus é maravilhoso. Bom, verso 6. Não, nada disso. O jejum que desejo não é este. Ou seja, o jejum vazio, o jejum de pessoas que estão se degladiando, caindo no soco por ganância ou por qualquer outra coisa, como ele citou aqui, ou jejum de outro tipo de jejum de Coca-Cola, de qualquer coisa, não é jejum mesmo, jejum para causas egoístas, não é isso que ele quer, está escrito aqui na Bíblia, não é isso que Deus quer. Que te liberte das amarras da malignidade e da injustiça. Esse é o jejum. Para você se dobrar e não comer nada e ficar lá e Deus não ouvir, e eu não ouvir como Deus, eu prefiro que você faça um jejum do teu pecado, para tu parar. Para tu parar de ser injusto, para tu parar de toda vez que você pode fazer o bem, você não faz porque você é covarde, você se acovarda. Acha que todo líder é general, não pode tocar. Ai, meu Deus. Ai, daquele que tocar no fio de cabelo do ungido. Nem interpretar essa passagem sabe. Mas eles usam essa passagem porque é o medo e o desespero contra as pessoas. Isso não é ser pastor, isso é ser déspota. Isso é nicolaíta, que Deus odeia. Nicolaíta que faz isso. Pastor é mais um que aponta para Cristo. Olha, vamos servir a Cristo. Te ensina, te guia, dá a vida por você. Pergunta se algum desses pastores já foi para o campo missionário, da qual ele mesmo manda você. Eles não têm moral nem exemplo nenhum. Mas diz para você que lá não é criado com vó, não. Nunca foi. Acostumado com a janela do... olhar tudo pela janelinha do conforto. Vivendo do dízimo dos outros. Desculpa o desabafo. Mas é a realidade. Alguém tem que ter coragem de falar. Sepulcros caiados. Tem moral nenhuma para repreender ninguém. E estão nos púlpitos achando que são reis. Agora, se você conhece a Bíblia, você enxerga isso.
Você vai ser liberto. Vamos lá. Malignidade e injustiça, que desfaça as ataduras da opressão, que ponhas em liberdade os oprimidos e que despedaces todo o jugo. Ora, não é partilhar teu alimento com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu e sem teto que encontraste e não recusar tua ajuda ao próximo? Quando fizeres assim, então a tua luz resplandecerá com a alvorada e, portanto, surgirá a tua cura. A tua retidão caminhará diante de ti e a glória de Deus guardará a tua retaguarda. Então, meu irmão, se tu não se preocupa com o pobre, se você não se preocupa em ajudar as pessoas, ajudar o seu irmão, o próximo, mas você que é líder, essa aqui é para você, tá? Se você não se preocupa com isso, se preocupa com o seu próprio umbigo e de viver confortavelmente, enquanto muitos daqueles que você chama de ovelha passam necessidade, tá? Você acha que Deus está provando isso, mas a tua justiça não dormita. Agora para você, que é ovelha, você também tem que cumprir isso aqui. Tá? Não adianta jejuar e orar só por causa pessoal, não. Antes de fazer esse tipo de coisa, jejua da tua malignidade, da tua injustiça, como diz aqui. E que ponhas em liberdade os oprimidos e que despedaces o jugo. Ora, não é partilhar o teu alimento com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu sem teto em quem encontraste e não recusar a tua ajuda ao próximo? É isso que é a justiça. É isso que Deus quer. É melhor tu fazer esse tipo de jejum. E orar e fazer a sua parte, ajudar. Do que você ficar lá igual um junco. Não ajuda ninguém, não tá nem aí pros outros, quer mais é que teu vizinho morra porque ele fala mal de você, só levanta o teu pastorzinho igual um estandarte, ele é o intocável, mas parece um general e déspota e você não enxerga isso, é tudo pra ele, todo mundo é fofoqueiro pra você fala mal de todo mundo, persegue todo mundo, briga com todo mundo, só falta sair no soco, igual diz aqui. É egoísta, não ajuda ninguém, não é misericordioso, e quem não é misericordioso também não alcança misericórdia. Aí quer ter moral? Acha que Deus vai te ouvir? Por isso que Deus não está ouvindo. Então acorda, crente. Acorda. O segredo do nosso sucesso em tudo é intimidade com Deus. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Que Deus abençoe você nesta manhã, querido. Espero que você tenha entendido o que é jejum e oração, tá? Não é só jejum, não é só oração, não é jejum de qualquer coisa e não é de qualquer maneira. É da maneira que a palavra de Deus diz. Que Deus abençoe você. Amém.